Vídeo de hoje para falarmos sobre a preparação do João Fonseca para o Madrid Masters, que começa na semana do dia 21, 22, 23 de abril. Tá chegando aí a hora, estamos hoje no dia 10, então mais 2 semaninhas para a gente ver o João em quadra. E a preparação está muito boa, os treinamentos estão muito bons. A gente vai passar no vídeo de hoje aí o que o João está melhorando, o que ele está aprimorando, evoluindo nesses treinamentos, quais são os aspectos físicos, táticos, mentais que ele está treinando. E além disso, falaremos também sobre uma campanha impressionante da Naná, a nossa joia do tênis feminino aí de apenas 15 anos, que já está disputando o torneio profissional e fazendo estrago, e a gente vai passar todos os detalhes nesse vídeo aqui. Então vamos lá, eu vou colocar aqui alguns lances do treinamento do João. Ele andou treinando esses dias com outros tenistas, entre eles o Gutão, né, o jovem Gutão aí de 16 anos, e o Thiago Monteiro, também experiente Thiago Monteiro. Vocês vão ver passar alguns lances aí, tem treinamento dele tanto com o Gutão, com o Thiago, quanto treinamento do dia a dia dele, né? Ele retomou aí os treinamentos nos últimos 3, 4 dias aí, ele voltou às quadras, né? Tirou uns dias de descanso. E o que ele mais está aprimorando nessa parte, primeiro, né, a transição para o saibro. Afinal, ele vinha de jogos em quadra dura e o jogo em saibro é muito diferente. Eu não sei se algum de vocês está acompanhando o torneio de Monte Carlo, onde é um saibro lento, né? Então, por exemplo, hoje o Jack Draper foi eliminado num jogo ali onde ele foi quebrado diversas vezes, onde a cabeça dele atrapalhou muito ele foi eliminado pelo Foquinha, que é um especialista no saibro. Então, um jogo em saibro, essa gira, ela é muito diferente do resto, né? Quando você pega um jogo em quadra dura para um jogo de quadra de grama, tem uma diferença, mas a diferença não é tão brutal quando você vai da quadra dura rápida para um saibro lento, que é o caso aí que vai acontecer até Roland Garros. Então, Madrid não é tão lento quanto Monte Carlo, mas é um saibro, né? Então o João tá trabalhando bastante a questão do tempo de bola, a transição e tudo mais, e alguns aspectos que ele anda trabalhando bem, vocês podem até ver nos vídeos. Tem alguns pontos, né? A gente sempre fala aqui nos vídeos que o João tem alguns pontos de melhoria. Entre eles, a esquerda na corrida dele, né, o backhand na corrida, então quando ele está se defendendo e o jogador abre muito no backhand dele, normalmente ele tem dificuldades, então ele está trabalhando isso bastante, porque no saibro isso vai acontecer com mais frequência. Os caras vão jogar na esquerda do João, né, para fugir do forehand dele, que é fulminante. Um outro ponto que é muito importante, que ele tá trabalhando bastante nos treinamentos, são os drop shots, né, ou as deixadinhas. O João, que é um cara muito habilidoso, ele consegue dar as deixadinhas dele, mas quando os adversários dão os drop shots no João, ele tem certa dificuldade em correr de forma frontal, né, correr para frente. Então ele também está trabalhando bastante essa parte. E um terceiro ponto seria o aspecto mental, obviamente, né? Físico e mental, porque o jogo de saibro é um jogo muito físico, é um jogo que exige muita cabeça, tem muita reviravolta. Então o tenista ele vai do topo pro chão, são altos e baixos o tempo todo. E o João está trabalhando bastante esses pontos aí. Ele já tem uma cabeça muito boa, obviamente, mas essa parada, além de dar aquela espairecida, né, melhorar a parte mental, ela também tem a parte física. Afinal, agora vão ser torneios aí que tendem a ter jogos longos, assim como foi em Buenos Aires, onde ele conquistou o título. Então, estamos aqui acompanhando, estamos de olho no treinamento do João e vamos trazer as novidades para vocês. E a gente teve essa semana também, eu vou colocar aqui na arte, os jogos da Naná. Antes eu vou pedir para vocês a inscrição aí no canal. Cada 5 pessoas que vê a cada 5 pessoas que veem os nossos vídeos, 4 não são inscritas. Então eu peço muito aí, por favor, para você se inscrever e deixar o like também, que é muito importante pra gente. E vamos falar da Naná. Inclusive a Naná, a gente não tem vídeo dela ainda. Deixa eu ir direto pra Naná aqui. A gente não tem vídeo dela ainda, a gente já fez vídeo da Vitória Barros, do Gutão, fizemos do Wade também um vídeo, né? E a gente vai fazer da Naná provavelmente na semana que vem. E a Naná talvez seja a maior joia da base do tênis brasileiro. Por quê? Porque ela é uma tenista de apenas 15 anos e que está numa evolução assustadora. Para quem viu a Naná jogar hoje, por exemplo, e viu há um mês atrás, já dá para ver que ela até ganhou mais altura, ganhou mais força. Para vocês terem ideia, a Naná já deu saques acima de 200 km por hora. Isso até no masculino é difícil de acontecer. Então uma menina de 15 anos que saca ali em média 180 por hora no primeiro saque é uma coisa absurda. Ela tem um forehand fulminante também. Então a Naná é um grande prospecto do tênis brasileiro. A gente vai falar bastante sobre ela no vídeo em questão. Mas para esse vídeo a gente vai atualizar a Naná em torneios profissionais. Ela tá jogando W35, que é um torneio nível ITF de São Paulo, mas já é um nível
relativamente alto, né? Ela jogou já W15, esse é o W35, ou seja, ele dá 35 pontos no ranking WTA, e a Naná já tem ranking na WTA, então ela já é a 1.200 do ranking feminino, 1.239 antes dessa semana começar. Ela jogou o quali do ITF de São Paulo com apenas 15 anos. Ela enfrentou duas jogadoras de 18 anos, a peruana Zunino e a argentina Ayala. Venceu de forma tranquila ambas, 6-3, 6-4 no primeiro, 6-3, 6-2 no segundo jogo. Ambas tenistas de 18 anos. Quando ela foi para a primeira rodada, ela foi pegar uma das cabeças de chave do torneio, que é a americana Diawara, número 477 do mundo, 25 anos de idade. E a Naná aplicou um duplo 6-4 na americana. Então, imagina só, uma menina de 15 anos está enfrentando uma tenista que é cabeça de chave 10 anos a mais e conquistou a vitória. Hoje, nas oitavas de final, ela está enfrentando, porque o jogo está interrompido por causa da chuva, chovendo bastante em São Paulo, ela enfrentou a russa Kozyreva. O jogo está no segundo set, ela perdeu o primeiro set de 6-4 e o jogo está no segundo set com 2-1 para a russa. A Naná está até com 0,40 no saque dela, então esse jogo provavelmente vai ser retomado amanhã. E aí ela vai ter que entrar bem na quadra para tentar reverter a russa, que é número 572 do mundo, tem ali seus 24 anos também, bem mais velha que a Naná. É extremamente assustador uma tenista tão jovem, fazendo resultados tão impressionantes, e a gente vai estar acompanhando aqui diariamente. Tomara que amanhã ela entre em quadra e faça um grande jogo e consiga reverter para ir para as quartas de final. A Naná que está se aproximando do top 1000 já da WTA. Com essa vitória dela na primeira rodada, ela deve avançar aí mais de 100, 150 posições, vai ficar bem próxima ali do top 1000, se conseguir a vitória contra a russa aí, muito provavelmente ela deve entrar no top 1000 ou ficar bem próximo disso, então estamos na torcida pela Naná. E a outro tenista brasileiro aí que também está indo bem essa semana é o Felipe Meligeni. Felipe Meligeni, que é sobrinho do Fernando Meligeni, né? É um tenista que é muito bom no saibro, mas que também sabe jogar quadradura. E ele tá ali na posição de 153 no ranking, brigando ali para tentar atingir o top 100 pela primeira vez na carreira. A gente torce muito por isso. E ele tá fazendo uma boa campanha no Challenger 125 da Cidade do México, onde ele venceu o Zukayev do Cazaquistão na primeira rodada e o Blanch, americano, na segunda. Joga amanhã pelas quartas de final. Então tá aqui já fica a nossa torcida aí pelo Felipe Meligeni para que ele consiga uma boa campanha e se aproximar cada vez mais desse top 100. Quem sabe ele não consiga atingir o top 100 aí no ranking da ATP, certo? Estamos acompanhando aqui bastante os treinamentos do João e vamos sempre trazendo novidade para vocês. Lembrando que temos o nosso clube de membros aí, onde a gente manda conteúdo exclusivo, a gente tem grupo de discussão no WhatsApp, então vale super a pena. Se você quiser participar, é só se clicar em Seja Membro e fazer parte da nossa comunidade, certo? Nos vemos no próximo vídeo aí, um grande abraço, vou pedir aí mais uma vez a sua inscrição. Deixa eu tirar aqui. A sua inscrição é muito importante pra gente e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.